Por gentileza, senhor Emílio. Seu Emílio vai fazer o uso da tribuna de um assunto de extrema importância para nós aqui, Americana, para toda a região, enfim, para o Brasil. O tema é: seja um apoiador da campanha Um Basta contra as fraudes, fuja dessa bomba. Seu Emílio, muito bom tê-lo aqui na Câmara Municipal, junto com todos aí do grupo. O senhor regimental tem 10 minutos e nós possamos, inclusive, prorrogar esse tempo, se necessário. Por gentileza, o senhor fique à vontade. Boa tarde a todos. Vereador Iago Brock, na pessoa de quem eu cumprimento todos os vereadores e agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre um segmento tão importante e tão presente no dia a dia de todos nós. Aproveitar muito essa oportunidade também de ter a presença do promotor de justiça, doutor Sérgio Claro Bonamite. É muito importante a presença do senhor. Depositamos, assim, muita expectativa e esperança que a instituição que o senhor representa atue nesse segmento, porque somente as instituições hoje que têm as prerrogativas de fiscalizar e autuar, infelizmente, não estão conseguindo barrar a entrada de quadrilhas no nosso segmento. Obrigado a todos, vereadores. Agradecer também a presença da minha diretoria. Tenho aqui dois diretores comigo, alguns revendedores. Me solidarizo aí com vocês. Já fui empresário aqui na cidade de Americana, no segmento de postos, em Nova Odessa, em Santa Bárbara do Oeste, e conheço a dificuldade que é atuar nesse segmento aqui nessa região. Né? Há 22 anos, é a segunda vez que eu estou dirigindo o sindicato. Eu fui presidente do sindicato de 95 até 2010 e retornei agora em 2022. Em 2002, nós estamos hoje falando de uma campanha, certo? Em 2002, vocês receberam a revista aí, vocês vão entender o que nós estamos fazendo aqui. E escolhemos o pontapé inicial. Já fui recebido, essa é a segunda vez que nós estamos aqui. Reforço o agradecimento, vereador, e conheço a sua luta, acompanho o seu trabalho com relação às fraudes no segmento aqui. Todo tipo de fraude. Desde as mais corriqueiras, envolvendo PROCON, preço e tal, enganação de placa e tal, mas o que está deixando a gente de cabelo em pé são as 3 grandes fraudes que a gente está hoje enfrentando. Uma delas, inclusive, que mexe muito com a maioria, com toda a diretoria, que é a questão do metanol. Eu vou falar aqui sobre isso. Né? Há 22 anos atrás, exatamente em abril de 2002, nós fizemos uma campanha contra a adulteração de combustíveis. Fraudes. Exatamente, fizemos aqui também. Os vereadores antigos vão lembrar, distribuímos outdoor aí com cobrinha na bomba, com injeção na bomba, mostrando a dificuldade que é atuar nesse segmento, tentando alertar a opinião pública e o consumidor. E fizemos isso. O que mudou de lá para cá? 22 anos se passaram. Naquela época, a gente já estava no limite, porque para um sindicato fazer uma campanha publicitária, é porque o limite já está, a água já bateu no teto. Né? O que mudou de lá para cá? Muita coisa mudou. Piorou muita coisa. Antigamente, nós conhecíamos essas pessoas que cometiam fraudes no segmento.
Eram revendedores que se davam mal no varejo, quebravam, jogavam a toalha, se juntavam com uma distribuidora nova que estava aparecendo no mercado, misturava água no álcool, colocava mais álcool na gasolina. E isso era um horror para a gente. Para quem trabalha honestamente no segmento, isso é uma dificuldade muito grande. É uma barreira, às vezes, intransponível. Eu conheço muitos revendedores que, por esse tempo, ficaram pelo caminho. Certo? Porque hoje, infelizmente, ainda existe um grupo de consumidores que não acreditam, não conhecem o mercado e ainda acreditam em pichincha, ainda acreditam em milagre nesse ramo. Né? O que mudou de lá para cá? Antigamente, água no álcool, álcool na gasolina. Hoje, a sonegação, a adulteração chega de navio. Hoje, os grupos organizados, as organizações criminosas, elas entraram no nosso segmento, primeiro para lavar dinheiro, e depois descobriram um ramo bom para trabalhar, que é um ramo que não gasta para lavar. Acho que o promotor deve saber exatamente o que eu estou falando. Várias atividades que acabam gerando um dinheiro ilegal, frio. Então, você vê aí, o cara compra uma farmácia, ou monta uma loja de carro, vai mexer com imóvel, mas ele gasta, para lavar 100 mil reais, ele gasta 20. Né? No posto, não. Nós temos uma característica peculiar. Nós somos substituídos lá atrás. Quando nós compramos o combustível, nós já pagamos todo o imposto. Então, o consumidor pedir nota ou não pedir nota, o posto emitir nota ou não emitir nota, nós não ganhamos nada com isso. Aí o camarada vai lá, atrai o consumidor com o preço lá embaixo, certo? O consumidor vem, paga aquele preço e não pede nota. O que acontece? Chega no final do dia, o camarada vendeu lá 20 mil litros, vamos supor que ele vendeu a gasolina a 4,89. Aí ele põe lá que vendeu a 7,89. Ele lavou R$3 num litro de gasolina, desses 20 mil litros, ele pega 60 mil reais da atividade criminosa dele e bota no negócio e lavou o dinheiro, sem gastar absolutamente nada. E ainda com um plus. Ele vendeu um produto, às vezes, muitas vezes, adulterado, certo? Com uma nota fria, ou vendeu 15, vendeu 20 litros e entregou 15. Essa é outra fraude que está na moda. E é uma fraude, é uma covardia com o consumidor isso, porque é muito difícil de pegar. É a tecnologia a serviço do crime. Eu preciso dar uma paradinha só para dizer que ainda somos a maioria. Nós estamos falando de uma minoria que está crescendo. E aí o motivo da nossa campanha. Nós tivemos aí o governador de São Paulo falando abertamente, não somos nós que estamos falando abertamente os números das fraudes no Brasil, o crescimento dos grupos organizados no mercado de combustíveis, usinas. Eu tenho a impressão aqui, uma opinião minha, que se não houver uma força-tarefa governamental, um movimento maior, né, isso aqui vai virar a cidade do México em termos de crime organizado, porque está crescendo. Está crescendo. E o consumidor está perdendo muito. Muito, porque ele é enganado na fraude volumétrica, ele é enganado. Isso não sensibiliza, eu falo isso lamentando. Infelizmente, no Brasil, a sonegação não comove as pessoas. Né? O meio ambiente comove mais do que a sonegação. Então, você vê muitas vezes o camarada abastecendo etanol, porque ele tem uma consciência lá de ter um combustível limpo e tal, mas ele não se incomoda muito se aquele produto tem imposto ou não tem imposto. Aí vai uma crítica em relação à minha sensibilidade. Né? Mas, veja bem, o município, e aí a importância de a gente estar aqui, o município recebe
25% do ICMS arrecadado. Não é isso, vereador? 25, é a cota parte que cabe ao município. E esse imposto que vem como retorno ao município, ele é um imposto carimbado, ele vai para a educação, vai para a saúde. Como é que faz? Será que nós estamos no lugar certo? Então, nós escolhemos as câmaras municipais para fazer essa campanha nova, que é um basta contra as fraudes. Fuja dessa bomba. E aí, aproveitando até a oportunidade de estar aqui na presença do Ministério Público, durante mais de 25 anos, existe uma discussão muito forte dentro do setor, no meio sindical. No meio sindical. Eu tenho tempo aí? No meio sindical. Puxa vida, sindicato não pode falar de preço, agora tome cuidado, não fale de preço porque o PROCON, porque o Ministério Público, porque é cartel e tal. Meu Deus, como é que eu não posso falar de preço? Se é exatamente com o preço que o consumidor é atraído, enganado, aviltado. É óbvio que temos que fazer isso com responsabilidade. Temos que fazer isso respeitando a legislação. Jamais eu farei apologia de preço por conta de criticar alguma coisa a nível concorrencial. Mas é impossível acreditar que preço abaixo de custo o produto tem imposto. É impossível acreditar que preço abaixo de custo o litro tem 1.000 ml. É impossível acreditar que o produto abaixo do custo, ou com custo, aquela pichincha muito abaixo daquele nível de preço de concorrencial, ele tem qualidade. E isso nós vamos falar. Nós estamos falando, o ICL, que é o instituto que representa as distribuidoras, o Brasilcom, que representa as distribuidoras menores, que são corretas, nós temos que nos defender e temos que alertar a população. E aí, falando especificamente sobre a campanha, que nós lançamos agora no último dia 15, antes só tivemos uma oportunidade aqui, conversamos com o vereador, conversamos com alguns vereadores, e agradecemos muito por isso, estamos muito gratos por o senhor receber a gente antes, porque nós temos uma cruzada, nós vamos visitar todas as câmaras municipais. Nosso sindicato tem 90 cidades. Nós já estamos com um agendamento praticamente certo em 23 municípios, os grandes municípios. E nós vamos falar nas câmaras municipais, porque nós estamos falando com quem? Com a opinião pública. Opinião pública, um dos objetivos da nossa campanha é informar a opinião pública. Começa aqui, imprensa, opinião pública, e repercute. É exatamente que é isso que a gente quer, que as nossas palavras aqui repercutam no seu eleitorado, no eleitorado de vocês, para que a gente possa atingir os objetivos da campanha. A campanha tem 2 objetivos claros e específicos. O sindicato não tem o poder de fiscalizar, não é a nossa capacidade, não é a nossa função. Nós não temos nenhuma obrigação de ficar fazendo pesquisa de preço, não fazemos isso, certo? A campanha vem no sentido de, primeiro, informar adequadamente a opinião pública e a imprensa de como exatamente funciona o mercado de combustíveis. Quais são as angústias que nós temos, as dificuldades que nós temos. Esse é um objetivo. O segundo objetivo, alertar o consumidor, deixar o consumidor em alerta, informar o consumidor como ele é atraído e como ele é enganado. E quais os prejuízos que ele está sujeito. Essas são os 2 grandes objetivos dessa campanha. E estamos fazendo isso com outdoors. Nós temos aqui perto de 300 outdoors contratados na região. Nós concentramos em 23 municípios. A Americana é uma região importantíssima para nós, uma das maiores, se você, como cidade só, já é uma cidade grande, certo? Mas nós temos cidades importantíssimas, Campinas, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Limeira, Jundiaí. Nós temos 90 cidades. É a antiga 5ª região administrativa do Estado, quando
o Estado era dividido em regiões administrativas. São 90 cidades. Representamos, na nossa base, nós temos 1.400 postos e 800 associados. Ok? E nós vamos usar a nossa força, a nossa capacidade de arrumar espaço para falar, para tentar alertar a população e alertar a opinião pública. Vamos ter, perto de, um pouquinho mais, né, Eduardo? Acho que ontem nós fechamos bastante, uns 300 outdoors aqui espalhados, com mensagens e conteúdos. Já estamos, isso a partir do dia 15/6, os outdoors. Aqui a Americana vai ter bastante. Ainda tem tempo, né, vereador? Paralelo a isso aí, nós vamos distribuir para os consumidores, através dos postos, que queiram participar e se engajar na campanha. Folhetos explicativos, mostrando quais são os 3 principais tipos de fraude que existem no mercado e como eles são atraídos por eles. E vamos ocupar todos esses espaços, dividimos a diretoria, aí, estamos divididos aí para atender toda a demanda, e esperamos, com isso, buscar, ao final disso, melhorar, contribuir, para que a gente consiga, num futuro bem próximo, fornecer ao consumidor final e à sociedade um mercado com um ambiente concorrencial justo, correto, e que ele tenha, o consumidor tenha segurança de abastecer nos postos de gasolina do Estado de São Paulo. Esses são os objetivos e eu estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição e agradeço mais uma vez o espaço que a gente está tendo aqui, vereador. Eu queria só fazer uma observação. Por favor. Eu tenho uma das coisas também que nos motivou muito e mexeu muito com a gente. Enquanto a gente está falando em prejuízo ao erário público, cofres públicos, prejuízo ao consumidor, prejuízo ao bolso do consumidor, patrimônio do consumidor, né? Prejuízo ao mercado, né? É uma coisa. Só que hoje tem um ingrediente novo, é o metanol. O metanol está sendo utilizado em larga escala na adulteração de etanol, às vezes até 100%. Tá? E na mistura de etanol no etanol e mistura na gasolina. O negócio é tão grave, a situação é tão grave, que o Ciatox, que é um centro de toxicologia que funciona dentro da Unicamp, tocado e administrado por docentes da Unicamp, soltou um relatório no final do ano passado, anunciando, no final do ano passado, 11 óbitos por ingestão de metanol. E aquilo nos chamou a atenção, porque no relatório, os médicos que assinaram o relatório, que foi publicado no G1, ok? Não foi publicado em qualquer lugar, não. No G1, afirmavam que era obtido, esse etanol era obtido em postos de gasolina. Isso nos chamou muito a atenção, certo? E fomos atrás do Ciatox. E lá nós tivemos, assim, para nós, quem participou da reunião ficou muito chocado com aquilo. E eles mostraram o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo um estudo que eles atendem mais de 50 entidades. A Unicamp atende mais de 50 unidades hospitalares entre pronto-socorros e hospitais, que quando tem um caso de intoxicação, envenenamento, imediatamente os hospitais entram em contato com o Ciatox, é o convênio, para o Ciatox identificar e aplicar ali a melhor prática para salvar aquela pessoa. E ali veio a informação. Num caso normal, de intoxicação familiar, tomou um remédio, ou a pessoa tentou se matar, ou coisa assim, a comunicação é em minutos, é em horas. No caso do metanol, a média é 48 horas. Por quê? Agora vamos ver. Quem são as pessoas afetadas? Quem toma metanol? É o morador de rua. É o morador de rua. Eu
vou fazer uma brincadeira que pode chocar algumas pessoas aqui, mas se fosse PET, tinha dado mais repercussão. Mas como é morador de rua, pessoa em situação de vulnerabilidade, não aconteceu nada. Soltou, eu estou repetindo aqui palavras ou sentimentos dos médicos lá. É inacreditável, nós soltamos isso e não tivemos a resposta adequada. Não tivemos ninguém mexendo com isso. E nós estamos divulgando isso. E nós tivemos a atualização agora do Ciatox. Semana passada, nós tivemos 2 óbitos aqui na região Americana. 2 óbitos. Quem estou falando não sou eu. É o Ciatox. Mostrei para o vereador hoje. Certo? Então, é uma coisa muito grave o que está acontecendo. Mas por que é o posto que vende o metanol? Quem é aquele cara que... Será que ele está lá envenenando as pessoas? Não. Não. Às vezes, o posto é a primeira vítima dessa adulteração. Porque ele vai lá, compra de um posto, de uma distribuidora boa, de uma fonte correta, certa, paga o preço certinho, mas não cuida do transporte. Ele relaxa do transporte. É difícil o transporte no nosso segmento. Tem muito roubo. Via de regra, o revendedor, ele terceiriza isso. Né? Esse é um ponto. E tem aquelas redes, porque hoje o crime está verticalizado no nosso segmento. Antigamente, a batedeira funcionava ali em Paulínia e tal. Vou encerrar. A batedeira funcionava ali em Paulínia e o camarada passava lá, o motorista passava lá. Não, hoje o crime verticalizou. Hoje ele está da produção até o posto de gasolina. É só ver, pesquisa na internet e ver o governador de São Paulo falando. E não é inteligência artificial, foi o governador de São Paulo que falou. Que tem, na mão do crime organizado, ele falou a facção, são 1.100 postos de gasolina. Então, vejam o ambiente concorrencial que nós estamos hoje convivendo. Então, vereador, essa questão também do metanol é uma coisa que mexe com a nossa diretoria, especialmente a mim toca bastante, porque eu acho isso de uma gravidade sem tamanho, porque nós estamos mexendo com pessoas de vulnerabilidade que vão lá, como é que ele faz? Ah, mas, puxa, o posto não pode vender. O problema não é o posto vender. Aquele morador de rua, muitas vezes, ele faz parte daquela região, ele é conhecido pelo nome. Aí ele vai lá e fala assim, puxa, vai para o frentista, vai, ou para o guarda-noite, ele fala, pô, arruma um pouquinho de aqui para mim acender minha marmita, esquentar minha marmita, o camarada vai lá e põe. O frentista também não sabe o que está vendendo, porque às vezes é um posto lá que está no esquema ou tem um produto adulterado, e ele acaba dando, ele vai lá, faz o corote dele e distribui para as outras pessoas que também convivem com ele na rua. E morre. O metanol é um produto que está sendo desviado da indústria química de produção de biodiesel. Hoje, para se produzir 1.000 litros de biodiesel, são necessários 120 litros de metanol. O metanol faz parte da composição do biodiesel? Não. Ele é um produto que funciona como uma espécie de catalisador na produção de biodiesel. E ele é desviado, mas é um produto controlado. Para se importar, 100% dele é importado. E tem 1 ou 2 portos que são os portos de entrada. Tem controle? Tem. A ANP precisa autorizar. Qual a aplicação no metanol no Brasil? Em larga escala, na produção de biodiesel. Lembrando que biodiesel, hoje, 14% do diesel vendido, do volume de diesel vendido no Brasil, tem biodiesel. Então, faz a conta e veja aí, 120 litros a cada 1.000 litros, vê quanto vende litro, é um mundo de metanol. A ANP precisa autorizar. Também usado na indústria automobilística, na confecção de algumas peças, algumas empresas que fabricam peças de automóveis, e também na indústria moveleira, também em baixa escala. Mas é um produto 100% importado, não existe produção no Brasil. Então, a ANP precisa autorizar, e está autorizando. Mas a autorização aqui no Brasil, autoriza, diz que marca o produto, mas não tem controle. Chega esse produto, tem lá, a ANP outro dia falou, tem 800 mil litros de metanol preso no porto de Paranaguá, que é o porto que mais entra esse produto. E aí? A notícia para aí.
Passado mais algum tempinho, para onde foi? Ninguém sabe para onde foi. Então, existe. E eu tenho impressão, minha opinião, com toda a minha experiência, eu sou revendedor há mais de 40 anos, certo? E tenho 63 anos de idade. Eu acho que a gente, se não houver, vou repetir aqui, se não houver uma força-tarefa, uma força contrária, alguma coisa que crie barreiras para isso, já nós vamos estar, o crime organizado vai estar como está na Cidade do México, né, com relação a tráfico de droga e tudo mais. Então, é muito importante que vocês saibam disso, saibam a situação do nosso segmento. E eu espero contar com o apoio de todos vocês nessa campanha que nós vamos fazer, que é uma campanha, repito, de esclarecimento. Muito obrigado. Estou liberado, meu amigo. Pedir para você, senhor Emílio, ficar um minutinho a mais na tribuna. Eu vou abrir a palavra para os vereadores e vereadoras. Walter Amado, com a palavra, na sequência, Wagner Malheiros. Boa tarde, Emílio, e todo o pessoal aqui, estou aqui, Emílio, e todo o pessoal aí que está te acompanhando. Ô, Emílio, a gente percebe que vem acontecendo realmente, está se perdendo o controle. Eu até acompanhei outro dia o Thiago Brock, eu passei em frente a um posto de gasolina da Shell e vi um caminhão não identificado no posto, liguei para ele, porque eu já sabia que ele estava fazendo esse trabalho de fiscalização. Falei, ó, tem um caminhão branco sem identificação aqui no posto da Shell, aqui na Avenida Brasil, provavelmente alguma coisa está errada. Mas o que vem acontecendo? Eu, por exemplo, hoje eu só abasteço o meu carro em um único posto de gasolina, que é o único posto que eu confio. Porque antigamente, eu saía de casa, eu poderia abastecer num Petrobras, eu poderia abastecer num Shell, eu poderia abastecer num Ipiranga. Mas depois que nós começamos a acompanhar os problemas aqui na cidade Americana, por exemplo, nós tivemos problema numa rede de um posto de gasolina do Ipiranga, nós tivemos problema numa rede de postos de gasolina da Shell. Inclusive, no dia que o Thiago foi até o posto da Shell, a gente precisava, naquele momento, era da ANP, para identificar que aquele combustível estava adulterado. A gente conseguiu, até o Thiago conseguiu identificar que aquele combustível não tinha nota fiscal naquele momento. Ali já é claro uma fraude. Como é que um caminhão de combustível ele vai fazer uma entrega no posto de gasolina e não tem uma nota fiscal para entregar? Não tem identificação no caminhão. Então, hoje, eu posso estar errado, mas existe a conivência de uma série de pessoas para que isso venha acontecer. É incrível. Eu tenho uma pessoa que trabalha dentro do nosso gabinete, que ele abasteceu num posto da Shell lá na 9 de julho, que fazia parte desse grupo. O carro dele, ele perdeu o motor do carro. Ele foi lá no posto da Shell, e o posto da Shell falou, não, pode ficar tranquilo, manda arrumar seu carro, eu vou pagar. E pagou. Agora, você imagina assim, ó, o cara pagou 2, 3 mil reais num motor de um carro e ele não sabe se ele gastou 50 reais, se ele gastou 20 reais, se ele gastou 100 reais para abastecer lá. É muito fácil, está muito fácil. Olha só a situação. Ele foi lá, ele colocou combustível no posto de gasolina, depois ele voltou lá falando que o carro foi danificado e o cara simplesmente falou, pode arrumar que eu pago. Isso significa que isso mostra a facilidade hoje de fraude em combustível. Então, são postos bandeirados. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, a gente não vê ela fazendo o trabalho dela, que é realmente fiscalizar esses combustíveis. Pelo menos, eu não estou conseguindo enxergar a ANP aqui na cidade Americana fazendo um trabalho de fiscalização. Ou se está fazendo, a gente não está sabendo, mas as coisas andaram de uma certa forma. Hoje nós temos combustíveis, por exemplo, eu abasteço com gasolina, eu tenho gasolina desde R$ 4,89 até R$ 5,89 para vender na cidade Americana. Nunca existiu isso, tanta Eu diferença. nunca vi isso na minha vida. Lá atrás até a gente começou a reparar uma discussão que tinha de gasolina refinada ou formulada.
Até acho que tem um projeto de lei, é seu, não é isso? Que em Americana não poderia vender a formulada. Como é que era? Tem que informar. O posto que vende o combustível formulado, ele tem que identificar lá no próprio mural lá do posto, ou numa faixa no posto, de alguma forma, assim como tem que ter lá também apresentado o valor do combustível. Porque muitos também fraudam, levam o consumidor ao erro, colocam uma placa, tipo 500 metros próximo do posto, coloca lá gasolina a 5,39, aí bem pequenininho lá embaixo, no dinheiro, né? Aí você chega lá, você abastece, achando que está pagando 5,39, você passa o cartão, você pagou 5,89. Que, para mim, também, isso vai totalmente contra as leis do consumidor. Porque tem que estar explícito ali, aquela situação. Porque tem muita gente que... A próprio idoso, talvez, eu não vou falar que não enxerga, porque se ele não enxergasse, ele não podia estar dirigindo. Mas a gente sabe que muita gente não presta atenção em várias informações e que hoje contrariam as leis brasileiras, principalmente o Código do Consumidor. Mas essa situação se tornou muito comum, eu estou percebendo isso. E isso é muito ruim. O caso de você falar dos andarilhos, dessas pessoas que são alcoólatras e que acabam tomando aí o combustível, isso é a ponta do iceberg, que para chegar até ali, você imagine quanta gente não está falsificando, quanta gente não está... Tudo que está acontecendo no mercado de combustíveis. Então, eu acho assim, a Câmara Municipal, de alguma forma, pode até ajudar, eu acredito nisso, porque nós somos legisladores, nós somos formadores de opiniões, mas eu não sei se eu estou errado, Emílio. Aonde está a ANP? Eu não vejo mais um trabalho efetivo da ANP, como houve no passado. No passado, eu vi muita fiscalização da ANP. Hoje, eu não sei se eu não tenho essa informação, posso estar equivocado, mas eu não vejo mais a ANP nas ruas fazendo uma fiscalização efetiva. E isso vem acontecendo por conta de fiscalização. Porque se há fiscalização, é lógico que você diminui a fraude. Se não há fiscalização, você abre a porteira. E hoje eu vejo a porteira aberta, porque da maneira que está aí, combustível a 4,89, 5,89, não tem cabimento isso aí acontecer. A gente sabe que o lucro é pequeno. Você ganha no volume. O lucro é pequeno. Mas e aí essa diferença? Você entendeu? E aí aquele consumidor coitado que ele malemar tem dinheiro para comer, mas ele precisa de combustível para poder trabalhar. Infelizmente, ele vai no mais barato. E aí o prejuízo acaba sendo muito maior, como todo mundo já sabe. Eu sei porque aconteceu isso dentro do nosso gabinete com um funcionário. E já aconteceu com mais pessoas aqui dentro da Câmara que eu já ouvi falar. Mas então eu queria saber, em relação a isso, quais são as tratativas com a ANP? A ANP vem trabalhando, ela vem efetivando essa fiscalização. É esse que eu gostaria de saber, para entender um pouco melhor o que vem acontecendo. Vereador Walter, primeiro eu queria fazer só um registro aqui com relação a um aspecto da sua fala aqui. A questão do caminhão ser branco ou não ser branco não é determinante para a questão da origem do produto. Porque hoje as redes têm vários postos de gasolina ou várias transportadoras que trabalham para várias empresas. Hoje está bem democrático essa questão de transporte. Então, às vezes, o revendedor é obrigado a trabalhar com um caminhão descaracterizado daquela marca, porque ele tem aquele caminhão que carrega na Ipiranga, que carrega na Petrobras, carrega na Shell e carrega em outras distribuidoras, e ele não pode colocar somente uma marca. Então, é só fazer esse registro. Isso, antigamente o posto não... A maioria hoje não é assim, né? Você imagina o drama de quem tem que trabalhar vendendo a gasolina, no caso do que o senhor falou, a 5,89.
Você vê o desconforto concorrencial que um revendedor desse passa. Porque eu posso afirmar, eu não vou afirmar aqui que quem vende barato vende produto ruim, mas eu posso afirmar para o senhor que quem vende produto caro ganha menos, tem a menor margem. Tanto é verdade que a ANP, no passado, e a ANP, agora só respondendo a pergunta, cadê a ANP? Né? A ANP está tentando, nós tivemos recentemente, foi substituído o superintendente de fiscalização Brasil da ANP. Entrou o doutor Júlio, nós fomos visitá-lo no Rio de Janeiro, fomos o primeiro sindicato a visitar o superintendente. Ficamos impressionados de ver a priorização, a agenda de prioridades dele. Bacana, mas deixa eu dar um dado para você. Nós somos 44 mil postos. A ANP, além de nós, tem mais de 80 mil pontos de venda de GLP. Tem mais, sei lá, 2 centenas de bases de distribuição. Eu não sei quantos fiscais a ANP tem, mas está na casa dos 2 dígitos. Então, é impossível. Não é à toa que a Cefaz também fiscaliza, os PROCONs também fiscalizam, a polícia tem atuado muito fortemente. O doutor Fernando Bardi, que é do DEINTER 2, eu acho que aqui é Piracicaba, o DEINTER, ou é Campinas? Piracicaba. Os delegados do DEINTER estão priorizando também essa questão, porque envolve o interesse do Estado diretamente. Porque tanto sonegação como adulteração e fraude volumétrica afeta os cofres do Estado também. E tem a questão do metanol, que sensibilizou muita gente. Então, tem que ter uma força-tarefa. Voltando agora para o que o senhor colocou. Nós não depositamos toda a nossa esperança na ANP. Nós depositamos a esperança e temos muita expectativa no Ministério Público, né, na atuação, especialmente do GAECO, que tem feito um trabalho, me parece que aqui em Paulínia foi feita uma operação outro dia, e pegaram 180 mil litros de estoque de capacidade de estoque de metanol. Ora, meu Deus do céu, para onde é que vai isso? Né? E a questão do metanol, né, ela é grave, chama a atenção, e eu acho que devia ser algo de uma comoção nacional, porque nós estamos vendo, são 22 mortes já comprovadas, não sou eu que estou falando, é o Ceatox. Aqui em Americana deve ter muito mais do que 2, porque essa região é uma região, infelizmente, pela importância, pelo número de postos, é uma região que a gente vê assim, distorções muito grandes. Então, não é preço só, você vê atuações de quadrilhas aqui. Então, a gente tem a mesma expectativa, a mesma ansiedade que o senhor e a mesma expectativa de que a gente possa, com, sei lá, com o governo do Estado ou com a ANP, alguém tem que liderar isso aí. E essa campanha visa exatamente isso, tentar chamar a atenção das pessoas. Eu tenho certeza que nós estamos trazendo bastante novidade, né? Tem muita gente que não sabia disso. Você veja, a Polícia Civil de Campinas, no comando do doutor Fernando Bardi, está priorizando esse assunto. Está priorizando. Se eu não me engano, já tem 4 ou 5 inquéritos policiais de homicídio por conta de envenenamento por metanol. E tem que botar gente na cadeia, porque isso, para mim, é homicídio. Porque o cara que bota isso no posto, sabe que tem isso no posto, ele sabe que aquilo lá pode matar. O consumidor está levando para casa um produto que mata, certo? Quem nunca ouviu falar ou nunca viu, hoje aquele álcool 96 não pode mais vender em supermercado, é só aquele 46. É o 92 que não pode, né? 92, só pode 46. Vai acender uma churrasqueira com álcool 46? Não acende. Aí o pai chega lá, ô filho, vai lá, chupa um litrozinho no carro do papai lá. Pode estar chupando metanol, entendeu? Então, é muito grave essa situação e nós temos essa expectativa das autoridades tomarem providência e eliminar do nosso segmento essas pessoas que estão usando a fraude para competir. Okay?
Eu deixei de responder algum quesito, algum ponto do senhor? Os postos, ela muda com frequência durante o ano. É. A gente sabe que... É outro problema. Nós temos um posto de gasolina perto da minha casa que ele mudou 3 vezes de proprietário em um ano. Olha, a porta de entrada dessa gente... inacreditável. Então você fala assim, é lógico que esse posto de gasolina ele está lavando dinheiro, ele está fazendo alguma coisa não, de errado. Não, deixa eu falar para o senhor o que acontece. Nós, outro dia, inclusive, na própria lançamento da campanha, nós, aproveitando que estavam todas as distribuidoras sérias ali, e o sindicato delas, nós fizemos um apelo para elas. Cuidem bem daquele revendedor que está em dificuldade, que está passando uma dificuldade financeira. E tem muitos. Porque ele, aquele revendedor quebrado, é a porta de entrada dessa gente. É isso que pavimenta a entrada desse pessoal no nosso ramo. O cara quebra, você vê restaurante fechar, você vê hotel fechar, você vê farmácia fechar, você vê açougue fechar, mas você não vê posto de gasolina fechar. O posto muda de dono. Vai lá, aquele postinho quebrado, daquele do seu Zé, do seu João ali, ou aquele posto daquele empresário que está ali. Você citou um aqui. Você citou um aqui. Não sei se você vai se recordar, você citou uma rede Ipiranga aqui. Quebrou, foi parar onde? Na mão de bandido. Por quê? O camarada chega lá, falou, ó, desocupa o beco aí, vem aqui buscar 20 pau por todo mês aqui e vai lá. Aí você vai lá, o cartão de crédito é de uma borracharia lá da zona leste de São Paulo, Tatuapé, de uma outra empresa, a nota fiscal não tem. Esses dias atrás tinha posto de gasolina aqui, em Americana, funcionando sem inscrição estadual. Como é que pode? Vai qualquer empresário sério aqui abrir um posto de gasolina sem inscrição estadual. Certo? Cachorro. Ok? Aí, para montar um posto novo, demora. Eu, para pedir um posto, abrir um posto aqui, eu caio numa malha fina dentro da Receita Estadual. Receita Estadual. Demora 1 ano, 6 meses, no mínimo. Tem gente que abre em 3 dias. Como é que pode? Na Bahia, também tem a mesma dificuldade que aqui, uma rede que tem uma grande interrogação, está atuando, atua aqui também, saiu comprando posto fechado, em 3 dias ela abriu 80 postos de gasolina. 80 postos de gasolina saíram com inscrição estadual de lá. Como é que pode? Como é que pode? É muito difícil. E esse pessoal compete conosco aqui. Então, é muito importante essa oportunidade que a gente está tendo. Agradeço novamente, vereadores, pelo espaço concedido a gente. Espero ter esclarecido um pouco sobre o funcionamento desse segmento aqui. Emílio, eu vou pedir para você permanecer. Acho que tem mais perguntas aí. Só fazendo uma observação disso que o Walter acabou citando. Vereador, só um minutinho. Aqui em Americana, tem posto de gasolina bandeirado que nunca teve nenhum contato com uma bandeira, com essa bandeira que ele está. Ele foi lá e colocou a bandeira. Aqui tem um, a mesmo revendedor tem vários. Foi lá, mandou lá, põe a marca tal aqui. E pôs. É fake news. O que acontece? Que agora a distribuidora não consegue tirar. Não consegue tirar. Entra na justiça, mas ok, tal, e não consegue tirar. Emílio, é justamente isso que eu ia falar para você. Primeiro, quem sofre são os donos de postos de combustível, igual a autoria americana, que são todos regularizados e profissionais. Porque a quadrilha que está provavelmente operando em Americana, quando ela faz a aquisição desse posto de combustível, o Emílio pode até fazer uma observação sobre isso, ele coloca lá um preço, um exemplo, R$ 4,90 do preço de combustível, e aí o Ipiranga vai lá e coloca R$ 5,89. A impressão que dá é que quem está certo, que é um empresário que está trabalhando honestamente, é que está furtando e está roubando a cidade. É isso aí. Não é, Emílio? É isso aí. Então, é a falsa impressão de que aquilo é uma concorrência. E não é. Olha só. Isso é um drama. Eu interrompi o senhor? Não, pode falar, Emílio. Olha só que dificuldade que a gente tem. Isso é comum, hein? Porque hoje, não pensem os senhores aqui e as senhoras que essas pessoas querem agir com posto sem marca. Eles preferem posto bandeirado.
Estão em todos, mas prefere. Ele prefere esconder atrás de uma marca. Aí o que acontece? Ele começa a praticar um preço mais baixo do que o concorrente dele, da mesma marca, paga. Isso é comum aqui. Um exemplo, você falou R$ 4,89. Hoje, existem faixas de preço, certo? Mas não que produzam uma diferença de preço de R$ 1,90. Isso não existe. Não existe e nunca existiu. Por que está existindo? Porque foi verticalizado. Hoje, nós temos postos de gasolina sendo operados de ponta a ponta. O cara tem a produção, tem a batedeira, tem as usinas, tem a distribuidora e tem o posto. Tem o transporte e tem o posto. Então, é um drama para a gente. E aí você vê o revendedor, isso é comum no sindicato. Pô, o cara liga lá e fala, Emílio, pelo amor de Deus, pô, o cara, meu vizinho aqui, bandeira Raizen, Shell, ele está vendendo na bomba mais barato do que eu pago para Shell. O que é isso? Isso não pode ser concorrência, pô. Não é. E a gente não pode falar de preço? Eu não vou falar do preço, mas eu vou falar de conduta. Conduta. O consumidor, ele tem que ficar alerta. Ele tem que ficar de desconfiar daquele preço, daquela pichincha. E o consumidor, se não se conscientizar, ele às vezes, sei lá, merece, né? Porque não é possível. O camarada vê que ali, um posto de marca, isso está, em Campinas tem muito isso. O cara vê, todos os postos daquela outra bandeira praticam um preço lá, e aquele posto daquela marca é 90 centavos mais barato. Não é possível. E a polícia vai, fecha, a ANP vai lá, fecha, virou a esquina, corta o lacre. Isso é dia a dia. E digo mais, estamos no céu, no interior de São Paulo. Se você for para a capital, você pega essas redes que trabalham, redes sérias, que trabalham na capital, estão todas migrando para o interior, achando que não dá para trabalhar em São Paulo mais. Capital. Então, estamos falando de São Paulo, capital, a maior cidade da América Latina. E está disseminado lá. Então, a gente precisa realmente, a nossa expectativa é que haja, é que aconteça rápido, um fronte, alguém falando, não, chega, vamos aqui, vamos estancar isso, porque se não acontecer isso aí, certamente nós vamos ter uma situação irreversível no mercado de combustível, de varejo. Próximo vereador, Wagner Malheiros. Posso só passar para os vereadores? Igual. O senhor abriu mão, ou Malheiros? O senhor vai falar? Pode, por favor. É porque senão eu preciso passar a palavra para os vereadores que pediram. O assunto é muito importante, acho que todo mundo tem as suas dúvidas, mas eu vou começar com o Malheiros, na sequência o Silvio Dourado aqui. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a presença do Emílio, né? Representante do RECAP, né? Sim. E ele está trazendo um tema de bastante relevância. E aí, eu pensando, inspirado no presidente, né, que faz esse trabalho de fiscalização intenso, né? Alguns dias atrás eu estava pensando, né, o que eu poderia contribuir em termos de, né, propositura para essa causa, né? E eu queria aproveitar a presença do Emílio e perguntar, fazer dois questionamentos. O primeiro deles, Emílio, é o seguinte, né? Um projeto de lei municipal que obriga, né, os postos de combustível a informar ao consumidor que ele tem o direito de pedir o teste, na sua visão, o senhor acha relevante? O senhor tem alguma consideração a propor em relação a esse tema? Isso, o consumidor tem esse direito, Sim. né? Está nas portarias. Isso. O que a gente observa é que o consumidor não pede isso. De repente, um projeto de lei que obriga, Isso. teria que avaliar. Entendi. Teria que avaliar. Projetos de leis municipais são muito importantes, porque nós moramos aqui, nós moramos na cidade, então é muito importante. Um projeto importante que o vereador, presidente da Câmara, vereador Rossini, protocolou lá a nosso pedido, né, foi obrigar os hospitais e os prontos-socorros. Ele falou para você? Ele protocolou já, vai passar, obviamente, porque não é obrigatório o pronto-socorro informar. Eu vou voltar no tema do senhor aqui, que me fugiu aqui.
informar imediatamente a Secretaria de Saúde. A causa da morte. Porque a intoxicação por metanol ela é única, ela é específica. Nenhuma outro produto tem efeitos como tem o metanol. Então, é fácil de você identificar. Então, ele fez um projeto de lei, com o nosso apoio, a nosso pedido, para obrigar a Secretaria de Saúde. Por quê? O que a gente vê nessa cadeia toda, vamos dizer assim, no processo de fiscalização? Identifica o metanol, a ANP vai lá e fecha. Fechou, virou as costas, acabou. A ANP não faz mais nada. Ela só libera para abastecer. Basta o posto comprovar a destinação. A destinação pode ser uma empresa petroquímica e tal, mas não existe a verificação. Outro dia, nós fomos, o sindicato pediu uma audiência com o Ministério Público do Trabalho. E fomos recebidos pelo Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal do Trabalho, pedindo ao Ministério Público que, toda vez que houvesse uma interdição ou uma fiscalização com interdição de um produto por metanol, o Ministério Público pedir para acompanhar a destinação desse produto. Saúde pública. Estamos falando de saúde pública. Então, é muito complicado o pós. Você vai lá, pegaram outro dia lá um posto, com 5.000 litros de metanol num tanque clandestino. O posto voltou a funcionar. Dias depois, o posto... Cadê? Onde foi? Eu perguntei para o doutor Bardi, que fez a operação policial, junto com a ANP, com o IBETO e tal. Não tem... Ali é a ponta solta do negócio. Então, precisa, voltando à questão de legislações, as legislações municipais, essa que o senhor colocou, precisaria uma avaliação. Acho bom, bacana. O bandido não vai fazer, pode ter certeza disso. O bandido não vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? Não, eu pago. Parou no posto, falou, passei aqui, meu carro não ficou bom, a conta ficou em milão, pagou, nunca mais volte lá. Pega o dinheiro e suma de lá. Porque o cara honesto não faz isso. O cara honesto, ele vai lá e fala, não, peraí, eu tenho um laudo aqui, eu monitoro meu combustível, eu tenho amostra testemunha, tal. Isso é realidade. Eu não vejo revendedor sério, entendeu? Ficar com medo de reclamação e pagar. Mas o bandido paga. Ele paga para se livrar do problema ali. Entendeu? Isso é comum, isso é uma característica do posto que trabalha. Então, precisaria uma avaliação assim, bem criteriosa, se isso aí teria efetividade. Mas nós estamos à disposição. Se o senhor quiser amanhã discutir conosco, nós estamos à disposição. Ok, vou conversar com o presidente, a gente faz em parceria, viu, presidente? Tá? Nós não tem nada que... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, uma consulta aqui para a minha diretoria aqui. A análise, análise obrigatória quando o consumidor pede? Análise é também? Tem uma resolução, né? Não só a análise, eu estava só na dúvida se era análise ou era a aferição, porque a aferição também o consumidor pode pedir. Mas sem efetividade, porque na hora que o consumidor volta, ou o fiscal volta, aí o bandido vai lá, aperta o controle remoto, a bomba volta a funcionar normalmente. Tá certo. Outro questionamento, né, nessa esteira também é o seguinte... o departamento jurídico do RECAP, ele tem pensado, né, a criação de projetos de lei municipal e feito essa gestão junto às câmaras, porque eu acho que é interessante, né, o departamento jurídico fazer ali uma minuta, né, um memorando de um projeto de lei ou outros, né, e fazer essa gestão junto dos vereadores, porque, Thiago Brock, eu percebo que muitos projetos de lei municipais, quando várias câmaras começam a colocar e a votar e a aprovar, isso vai subindo. Aí os deputados começam também a aproveitar a ideia e chega até a nível federal mudando a legislação. Então, eu percebo que esse movimento legislativo é importante para uma causa, né? E aí, assim, nada mais apropriado de quem tem domínio do tema, né? O departamento jurídico ali da RECAP, construir projetos de lei municipais e fazer essa gestão junto a vereadores para... né, tentar defender essa causa aí. É uma sugestão, na verdade. Uma sugestão que eu dei para o vereador Rossini e transmito aqui para os senhores. Por exemplo, no caso, vou voltar para o metanol, porque para mim é a situação mais grave que tem. No caso do metanol, certo? Qualquer notícia, por exemplo, qualquer órgão que for fiscalizar um posto e constatar, obrigatoriamente informar a Prefeitura de Campinas, a Prefeitura da cidade, e o alvará fica suspenso
enquanto não se comprovar a destinação do produto. Porque o que acontece? No caso da prefeitura, e aí, vamos dizer, são os efeitos das legislações das câmaras municipais, elas vão afetar o quê? O alvará de funcionamento. Qual é o alvará de funcionamento? O que o município vai legislar? É sobre serviço, certo? Os serviços, a tributação, o IPTU e o funcionamento. Então, o funcionamento é o mais importante. O que não pode, eu tenho um pouquinho de legislações daquelas draconianas, que caça e tal, porque a gente tem que identificar o que é uma desconformidade. Vou explicar para os senhores. A ANP, ela autua por desconformidade. Por exemplo, acidez, condutividade elétrica, ponto de fulgor. Meu Deus, nós não temos como identificar, na hora que a gente recebe o produto, essas especificações. São produtos, são especificações de desconformidade que só são identificadas em laboratório. Ok? Então, eu tenho um pouquinho de medo. Vamos caçar, porque o posto foi pego com 27%, mais ou menos pegou com 29%. Pô, vamos caçar a inscrição. Onde é que está o lucro do camarada? A distribuidora, muitas vezes, erra. Quem é o revendedor aqui que nunca devolveu um caminhão de combustível porque chegou lá? Porque o teor de água, teor alcoólico, tanto na gasolina como no etanol, esse é um dos poucos itens que a gente pode avaliar na hora que, antes de receber antes de descarregar o produto. Ok? Mas mesmo assim, tem um negócio que é mais ou menos 1. Né? Aí a distribuidora, isso vale para o biodiesel também. A distribuidora vai lá. O etanol hoje está barateando o preço da mistura? Tá. Então é menos 1. Então é mais 1. Então é 28. Então a margem que no passado foi uma margem de segurança, manuseio e segurança, virou margem comercial da distribuidora. Aqui é a crítica, eu faço para elas. Certo? O etanol, o anidro, está mais caro que a gasolina. Então é 26. Então nós estamos trabalhando na linha, assim, naquela linha de insegurança. Então, um combustível com 29%, a ANP vai lá, autua o posto, mas ela não fecha. Mas daí vem o Estado e caça a inscrição estadual do posto. Tem que caçar quando houver realmente ganho econômico, dolo, entendeu? Não um erro. Então, eu tenho um pouquinho de medo de cassação de alvará e tal. Mais uma coisa efetiva seria a suspensão do alvará de funcionamento até que se comprove de forma adequada e correta a destinação do metanol. Isso, sim, é uma... E obrigar também, a exemplo do que Campinas fez, obrigar os hospitais e pronto-socorros de receber, e todos eles sabem o que é intoxicação por metanol. Eu não saberia dizer qual é o sintoma, mas é um sintoma específico. Eu não sei se tem algum médico aqui, alguma pessoa que entenda, mas a intoxicação por metanol, ela tem uma peculiaridade. E ela só é o antídoto, o remédio. Qual é? Etanol. É um outro tipo de etanol, que você põe, injeta na pessoa e neutraliza. Certo? Então, isso seria bom. Obrigado a informar a Secretaria de Saúde. Eu acho que essa é uma boa medida. O Rossini, eu já solicitei o projeto ao Rossini. Emílio, eu vou pedir a gentileza para você. Nós temos ainda uma pauta a ser discutida, então eu vou pedir os vereadores que fizeram a inscrição sejam bem objetivos na pergunta para que a gente possa depois discutir os projetos, que eu acredito que não vai dar tempo ainda. É muito bom ter o Emílio aqui, mas eu preciso desse tempo para a gente voltar para a sessão. Silvio Dourado, por gentileza. Obrigado, presidente, vereadores. Emílio, obrigado pela presença, todos que nos acompanham aqui, presencialmente também, pelos meios de comunicação. Importante sua presença aqui, Emílio. Eu estava refletindo muitas questões aqui, e um breve comentário antes de te fazer a pergunta. De certo modo, a gente observa o que? A falta de virtude, né, do ser humano. Então,
enquanto a gente não trabalhar também essa questão de a gente provocando as pessoas a refletir sobre a conduta, né, a gente sempre vai ter esses problemas na sociedade. Bem, com relação à atividade própria legislativa, nossa função aqui é justamente propor legislações que realmente possa contribuir com essa realidade, né? Junto com o presidente vereador Tiago Brock, ano passado eu procurei, e ele, de fato, faz um trabalho muito sério aqui à frente da Câmara Municipal nesse sentido, né? Tendo em vista a ausência da fiscalização, porque quem que é responsável de quem é a prerrogativa da fiscalização, né? O PROCON no município, junto com a ANP, enfim, que são os órgãos que fazem a fiscalização. Mas, por conta, de fato, de toda essa problemática que tem, que envolve tantos setores, né, a gente vê um vereador, por exemplo, fazendo um trabalho que nem é prerrogativa exclusiva, né? Ele está aqui para poder fiscalizar o executivo, mas diante, justamente, de todo o problema que nós temos, então, um vereador ou outro sempre acaba indo além daquilo que já pode fazer. Mas, nessa visão, né, da atividade legislativa, até falando de duas leis, de autoria do próprio vereador, eu chamei para ele, falei, vereador, eu fui violado recentemente, né, me senti muito, assim, ferido, assim como vários outros clientes também, entrei num posto numa quarta-feira para abastecer, estava lá um valor grande, o etanol, R$ 3,69, entrei e tal, aí abasteci, aí depois eu vi na bomba outro valor, né? Aí eu falei, nossa, mas qual que é o valor exato? Ele falou, não, hoje é R$ 3,89, esse valor aí é de terça e quinta, hoje é quarta-feira, se o senhor vê, está bem pequenininho. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Então, pensando nisso e outros problemas que já foi mencionado aqui, eu procurei o presidente dessa casa que trabalha fortemente nessa ação, e a gente fez algumas alterações aí na Lei 6.354 e também a Lei 6.452. E como o senhor mencionou, no final do projeto aqui, diz o seguinte, os estabelecimentos e empresas do ramo de combustível instalados no município de Americana que comprovadamente adulterarem ou praticarem fraude metrológica em bombas de abastecimento de combustível ou comercializarem combustíveis sem observância dos artigos 18, parágrafo 2º e 25 da resolução da ANP, ou do decreto do presidente da República, 10.797, de 13 de setembro de 2021, terão cassados o alvará de funcionamento. Então, além dessa rigidez que nós trouxemos, o presidente observou muito bem, o vereador Tiago Brock também, a gente pensar em ampliar essa questão, né, que a gente é induzido ao erro, aumentar esse nome. Olha, se a promoção é terça e quinta, então terça e quinta tem que estar o valor real ali elevado para o consumidor poder ver. Só que a gente vê postos aqui em Americana que ainda continuam fazendo a mesma coisa. Então, veja, a atividade legislativa, ela muitas vezes é feita, entendeu? Porém, a gente percebe que o problema está na fiscalização, e essa é a prerrogativa exclusiva aí do PROCON e a ANP. Dentre tudo isso aqui colocado, tem outras coisas aqui, depois a gente pode enviar a lei para o senhor até ver, dentro dessa fala do Malheiros, do presidente, também para ver o que a gente poderia fazer. Eu acredito que todos os vereadores aqui seriam um consenso nisso aí, em ajudar, em colaborar. Eu pergunto para o senhor, enquanto um órgão, a RECAP, né, que é um sindicato que trata dessa questão na região, que tipo de diálogo está sendo estabelecido com as esferas estaduais, no caso, Congresso Federal e também estadual, a LESP, enfim, que tipo de tratativa tem para poder pensar o quê? Numa rigidez mais da legislação nacional e estadual, e também como que vai ser esse trabalho de atuação dentro das esferas, até mesmo judiciária, que muitas vezes vai precisar chegar lá, vai resvalar lá, e aí como que se trata tudo isso? Os pontos que o senhor apresentou aqui para nós. Obrigado. Obrigado. Primeiro, uma observação. Isso é uma irregularidade que ela aparece, muitas vezes, questão de enganar o consumidor. Esses revendedores não contam com apoio e complacência do sindicato, de forma alguma. Estamos em Campinas, lá, junto com o PROCON, fizemos uma cartilha agora para tentar regrar isso dentro da visão do PROCON,
o que é, como ele deve estampar o preço. Estamos à disposição para discutir isso aqui também na Câmara, essa é a nossa prerrogativa. Na Assembleia Legislativa, no caso da Assembleia Legislativa, poucas são as legislações que afetam diretamente a operação de um posto de combustível, a não ser a questão tributária, né? Então, a gente acompanha bastante, né? Na esfera federal, sim. Existem dezenas de projetos que o sindicato acompanha através da FECombustíveis, que é a nossa federação, e os projetos que são bons e que contribuem para as boas práticas, têm o nosso apoio, são de difícil trâmite. A gente observa que todo projeto que entra na Câmara Federal e no Senado, eles param, né? Nós temos um projeto lá muito importante, que é da antiga ex-senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, uma senadora que fez um projeto para regulamentar o que é o devedor contumaz. Esse projeto contou com o apoio de todos os segmentos, distribuição, produção, revenda, transporte, todos nós apoiamos, que ela distingue o que é um devedor contumaz. O que é devedor contumaz? É aquele cara que usa, é aquela empresa ou o grupo que usa a sonegação como forma de competir, como arma para competir, como estratégia para competir. E de um sonegador, de uma pessoa que não conseguiu, que estava com dificuldade de pagar imposto. Ele distingue o que é um e o que é outro. Bom, esse projeto conta com o nosso apoio. O que aconteceu com esse projeto? Parado. Faz 3, 4 anos que está parado. Então, os projetos ali tramitam de uma forma muito vagarosa e perigosa, porque às vezes tem os jabutis que entram. Mas onde a gente mais trabalha é na ANP. A ANP, a gente tenta auxiliar como? Cobrando a ANP. Uma forma de a gente cobrar, de auxiliar o mercado é cobrar a ANP. Cobrar a ANP para que ela fiscalize, para que ela autue. É difícil você encontrar um segmento que pede fiscalização, né? Eu não conheço. Nós pedimos. O duro é quando vem só na gente, né? Esse é o problema. A grande dificuldade que a gente tem. Presidente, rapidamente aqui, só para... Por favor, eu preciso, viu, Silvio, ser mais objetivo, porque eu tenho ainda mais 2 vereadores para eu dar início à sessão, por gentileza. Emílio, talvez, se você pudesse enviar esse projeto, né, para nós, esse projeto que o senhor está dizendo que está parado, porque, de repente, as câmaras legislativas podem começar a fazer uma provocação através de moção, de apelo, por exemplo, entendeu? Para ajudar nesse fomento, nessa provocação, para que haja aí a atração, né, do Congresso para poder se trabalhar isso. Sei lá, uma sugestão, de repente... Está parado no Senado Federal. Exato. Então, pode contribuir de alguma forma, não sei. A gente quer ajudar, né? E aí a gente tem a nossa limitação também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente. Por favor, anota para a gente mandar. Eu mando para o senhor. O senhor distribui aqui. Pode deixar. É um projeto importante, ajudaria bastante a gente aqui. Próximo vereador, Gilberto Bob. Gentileza, puder ser bem objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor Emílio, pela explanação dos problemas que a gente vem tendo, né, através dos combustíveis. Eu queria dizer também que, há dias atrás, eu tive um problema desse aqui num posto da Avenida Brasil, abasteci o carro, e o carro começou a falhar, parou de andar. Eu fui até o posto, eles retiraram o combustível e devolveram o meu dinheiro. Eu trabalho há 30 anos com gestão de empresas, indústrias, comércios, e, entre elas, postos de gasolina. Tenho grandes empresas que são clientes minhas, distribuidoras de petróleo, e, ao longo desses 30 anos, o que eu presenciei é que, quando você vai fazer uma implantação de um software em um posto de gasolina, existe um grande interesse de donos de postos de gasolina em fazer alguma alteração. E, hoje em dia, existe software
que faz a alteração na quantidade de combustível que você coloca. Tá? Durante 30 anos eu trabalhei com isso. E durante esses 30 anos também, antigamente, o que acontecia? Se ganhava muito dinheiro nos postos de gasolina, na compra e na venda dos postos de gasolina. Hoje, eu não sei se ainda continua assim. Muita gente comprava postos, eu tenho cliente com 30, 40 postos de combustíveis, e se ganhava-se muito dinheiro dessa forma. Com relação a esse tipo de ganho, continua sendo a mesma coisa ou não? O que o senhor pode me falar sobre isso? Se é por isso que uma grande parte das pessoas vendem os seus postos. E outro detalhe que eu queria saber também é com relação se esses produtos eles vêm alterados, na sua opinião, ele vem adulterado por terceiros ou ele é adulterado pelos próprios donos de postos de combustíveis? Eu respondendo essa última pergunta, eu acho que já vem, não tenho certeza que ele já vem fora da especificação. Dificilmente um camarada tem acesso aos produtos, metanol, por exemplo. O dono do posto não tem acesso a isso aí, certo? É aquilo que eu falei, não esquece, está verticalizado. Então, o cara já recebe aquilo ali, né? Fazer no posto, tem lá o frentista que vê, o funcionário que vê, eu acho difícil, né? Então, tem muitas formas de adulterar. Com relação a esse negócio de vender posto e comprar posto e tal, que a gente vê grandes negócios imobiliários grandes, feitos por empresários sérios, e a gente vê o revendedor que quebra, vende e não recebe. Está cheio disso. O cara vende, recebe a primeira e não recebe mais. E não consegue mais reaver, não consegue. Isso está direto, ok? A maioria dos negócios que a gente vê, quando o cara está com dificuldade, ele acaba entregando o posto no desespero para qualquer um, entra um desses aí, paga a primeira, fala, não gostei muito do negócio aqui, vou pagar mais, não era bem isso que você me falou, e tal, e não paga mais. Isso está acontecendo bastante. Não sei se eu respondi para o senhor. Só um negocinho. Então, ainda continuando, os postos bandeirados, normalmente tem um lucro muito pequeno, sempre foi dessa forma. Seria por isso que esse pessoal, aqui em Americana mesmo, antigamente, a gente via muitos postos bandeirados, e hoje a maioria dos postos que se tem em Americana são postos sem bandeiras, aonde, teoricamente, trabalhando com um possível combustível adulterado, o ganho se torna maior. Seria por isso que eles estão... Eu hoje não faço a relação de qualidade por bandeira, com bandeira ou sem bandeira. Hoje, eu falei aqui no início, hoje quem vê cara não vê coração nesse ramo nosso. Tem de tudo. Não saberia dizer aqui qual o perfil do mercado de hoje, mas bandeira branca, posto com marca própria, ou posto sem bandeira, no Brasil inteiro, 50% do mercado. Metade tem bandeira, outra metade não tem. Ok? Hoje não tenho segurança para fazer afirmações. Olha, tome cuidado, consumidor, procure um posto de bandeira ou não. Não dá para falar isso. Hoje não dá para falar isso. Com relação à rentabilidade, hoje, o que a gente vê? O posto bandeira branca paga, o posto bandeira branca que trabalha de forma correta, ele vai pagar um pouco mais barato, óbvio. Ele vai comprar de uma fonte segura, o preço um pouco menor por conta da opção que ele tem. Se você não me vender aqui, eu vou comprar de outro. Então, ele compra um pouco maior. Mas nada que justifique 70, 80, 90 centavos de diferença. Isso não existe. Isso é novidade. Isso aqui está acontecendo agora. Antigamente, você via a diferença do posto bandeira branca, assim, olha, o camarada paga 20 centavos mais barato, 15 centavos mais barato, e vende 10, 15 centavos mais barato. Acaba ganhando a mesma coisa e atuando no mercado um pouco, numa faixa de preço menor. E ganha mais ou menos a mesma coisa. Hoje, o que a gente vê? O revendedor, vou dar um caso de gasolina aqui, tá? Eu tenho um posto em Rio Claro, então vou falar o meu. Eu pago lá 5,15, 5,20 da gasolina e vendo a 5,79.
certo? E tem posto, e de repente tem um posto de Ipiranga vendendo a R$ 4,89. Mas não pode ser normal uma coisa dessa. E acontece, entendeu? Quando eu falo grandes diferenças de preço, é grandes diferenças de preço. O que o consumidor tem que observar? É aquela faixa, cada cidade tem um grau de competição diferente. O mercado de combustível, vou deixar claro aqui, o mercado de combustível é livre, de ponta a ponta. O que mais determina o preço de uma região não é o mercado do posto, varejo. Às vezes, é a política de preço da distribuidora que naquela região, naquele município, por vários motivos, tem um preço maior ou menor. Ou porque é um frete maior, ou porque o mercado está mais competitivo. Isso é mercado, ok? O que a gente não... Às vezes tem, e a gente reclama muito disso. Às vezes uma distribuidora tem lá um preço em Campinas, no mercado lá, por um preço, e em outra região ela pratica um preço 10, 12 centavos mais barato. Acontece? Acontece. Isso causa uma confusão na cabeça do consumidor? Causa. Do consumidor nem tanto, porque o consumidor está naquela região ali, está vendo aquele preço. Mas naquele revendedor, naquele consumidor que viaja, que vai numa cidade a outra, aqui nessa região, aqui o camarada, o consumidor de Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, é o mesmo. Todos nós dividimos o mesmo cliente. Mas a opinião pública, é comum você ver um radialista falar, poxa vida, mas Piracicaba, o produto é 20 centavos mais barato. Acontece, porque a distribuidora tem uma política de preço ali diferente do que a daqui. Você pega, por exemplo, uma companhia, eu vou evitar falar nome de distribuidora, certo? Mas tem uma distribuidora que tem a maioria dos postos do Brasil, que são postos de uma marca famosíssima, é a maior distribuidora, que em Campinas ela tem uma representação divergente, diferente, bem menor do que ela é no Brasil inteiro. Então, ali, aquela distribuidora, para fazer um determinado volume, ela pratica um preço, na rede pequena que ela tem, muito abaixo, para cumprir uma meta ali, talvez. Ok? E aí ela joga o mercado para baixo. Então, às vezes, acontece, puxa vida, Campinas está mais barato 20 centavos do que Piracicaba. Isso acontece, é uma discussão comum, e a gente sempre está sendo indagado e perguntado sobre isso. Agora, não dá para comparar isso com diferença de 70, 80 centavos. Isso não é competição. Isso aí é irregularidade.